Continuando aqui, nosso 7º dia de aula de hermenêutica e o segundo bloco. O Gil, enquanto a gente deu a pausa aqui, pastor, ele fez uma pergunta. Faz de novo, Gil, acho que vale a pena a gente registrar esse momento. A pergunta foi se Pedro fosse tão estudado como foi Paulo, né, não fosse um iletrado, será que Deus tinha usado ele, a vida dele, muito mais? Do que usou, né? Ele fez essa usou, pergunta para mim. Se eu achava que se realmente Pedro tivesse estudado mais, se ele seria mais usado. Eu disse, poderia ser que sim, mas eu acredito que em tudo Deus sempre teve os seus planos. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. E aí eu falei para o Gil há pouco, pastor, você não estava aqui, então fiz questão de gravar, porque Pedro foi separado como pescador de peixes para se tornar um pescador de almas, e não para se tornar um mestre. Paulo já era diferenciado nos seus dias. Ele tinha uma mente diferenciada, um treinamento diferenciado. E a gente não pode ter essa expectativa para as pessoas. Ah, ele se converteu, ele vai se tornar um Paulo. Não, quem disse? A régua de Deus é a espiritualidade. Deus quer um nível espiritual elevadíssimo para todos. Agora, foi o que eu falei no bloco anterior. Tem vezes que diante de nós aparece e Deus derrama dons especiais. Compete ao pastor lapidar e deixar crescer. E aí eu fiz a pergunta para o Gil, dizendo o seguinte, que hoje o nível está tão baixo do cristianismo que o irmão começa a pregar nos lares, ele já vira evangelista. Aí eu digo, não, ele é só um pregador de lar. O outro ora um pouquinho a mais, é o irmão do Canela de Fogo, da intercessão, das vigílias do monte. Não, ele é só crente, ele ora. O outro lê um pouquinho mais a Bíblia, já é o mestre. Não, ele é só crente. Todos já são crentes. É que o nível está tão baixo que o irmão faz um pouquinho a mais e já é destaque. Mas se a gente trouxer a régua para cima, aí sim, a gente vai ver quem tem o dom de pastor, quem tem o dom de evangelista, quem tem o dom de mestre, ou quem é um gênio. Aí eu fiz a pergunta para o Gil o seguinte, esse foi o ponto alto. Se Estevão e Filipe estivessem nas nossas igrejas, nos nossos dias, eles virariam o quê? Eles seriam só diáconos? Ou eles virariam bispos, apóstolos, arcanjo, pai-apóstolos? Semideus, né? Semideus, não é? Aí hoje, olha só que interessante, se eles pertencessem à nossa igreja, até a igreja cobraria. Pastor, mas como pode Estevão ser só um diácono? Ele é só um diácono. Entendeu? E Filipe é só um diácono, é consagrado. A régua tem que ser lá em cima e não lá embaixo. Né? Que Deus nos ajude. Né? Então, eu falava para o Gil o seguinte, uma pessoa que teve as suas limitações durante a sua vida, ele não foi treinado para aquilo, nenhuma vergonha ele admitir a sua limitação. Pedro era limitado porque ele era um operário, microempresário, mas ele era um pescador. Mas ele não deixou de crescer na sua caminhada. Ele saiu de pescador de peixe para pescador de homens e para escritor sagrado, líder da igreja primitiva. Ele cresceu. Ele não ficou aqui. Então, uma pessoa que foi treinada a vida toda de forma limitada, não adianta ele achar que ele vai se tornar um apóstolo Paulo. Isso foi dom de Deus. Pode ver que Paulo já era brilhante nos seus dias. Ele fazia parte do Sinédrio. Era uma mente atípica. Irmãos, nem todo mundo vai ter uma memória fotográfica, nem todo mundo vai ter uma reflexão apurada, nem todo mundo vai... São virtudes. Deus dá como Ele quer. No entanto, que a gente não pode é se conformar com aquilo. A gente tem que crescer a cada dia. E não importa a época que a gente esteja, a gente deve desejar fazer melhor para Deus diante da nossa limitação. E Deus vai nos usar da forma que somos. Porque muito mais do que a intelectualidade, a capacidade intelectual, é o poder espiritual. É aí onde entra o poder do Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias na vida daquele vaso. Por isso que aquele jargão, né? Que Deus não separa os capacitados, mas capacita os seus escolhidos, é uma verdade. Todos esses que se entregam à causa, Deus derrama um brilho extraordinário e faz algo extraordinário com eles para mostrar que é glória de Deus. Agora, é claro que essa pessoa se entregou, como nós estamos nos entregando aqui. Mas a gente também tem que aceitar aquelas áreas que somos limitados. A aceitação não é vergonha. A vergonha
é ignorar ou achar que a gente não precisa mais crescer, entendeu? Isso é vergonha. Que a gente possa crescer enquanto a gente viver e aprimorar. Amém? Eu gosto muito de usar a ilustração de Davi. Davi, quando ele lutou com Golias, ele não se tornou excelente com fundas. Davi poderia depois mandar todos os soldados jogarem as espadas fora e os escudos e falar: a partir de hoje pegue um saquinho de pedra, põe do lado 5 pedrinhas de riacho e uma funda, porque a partir de hoje todo mundo vai lutar só de funda. Foi isso que Davi fez? Não, ele falou: opa, matei os gigantes com isso daqui. Imagina o que Deus não vai fazer comigo com aquela espada. E a espada ainda de filisteu, que eles tinham domínio do aço. A tecnologia do aço foi primeiramente aprimorada pelos filisteus. Os filisteus, por que Israel estava sob o poder dos filisteus? Porque as espadas dos judeus eram de ferro e as espadas dos filisteus eram de aço. Lembra, nos dias bíblicos, só Jonatas e Saul que tinham espadas de filisteu. Os hebreus tinham que ir lá na Filisteia amolar os seus instrumentos, porque os filisteus não ensinavam essa tecnologia. Porque quem dominava essa tecnologia estava na frente na batalha. Você ia enfrentar 10 homens israelitas com espadas de ferro, você destruía as 10 e matava os 10. Você tinha vantagem. Davi, ele não poderia ter continuado a lutar com funda? É isso que eu digo. A gente é aprimorando, vai aprimorando. Ou seja, Davi aprendeu a arte de lutar com espadas. O que a gente está fazendo aqui é aprender a arte de figuras de retórica, de figuras de linguagem, para servir melhor a Deus. E que Deus nos faça envelhecer com cabelinhos brancos, e no meu caso bastante careca, aonde a gente continue crescendo para a glória dele. Amém, meus irmãos? Seja um Pedro, seja um Paulo, seja quem for, mas seja alguém que cresça para sempre. Vamos lá. Amém. Amém. Agora, olha essa figura de linguagem, olha o nome dela. Metonímia. Oh, meu Deus do céu. Só para decorar essa palavra aqui já vai ser um sacrifício, né? Leia para nós, pastor. Metonímia. Emprega-se esta figura quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. A metonímia é literalmente uma mudança de nome. Tecnicamente, tem-se uma metonímia quando o referente, o Poder Executivo, por exemplo, é nomeado ou identificado pelo uso de uma palavra ou locução, Palácio do Planalto, que lembra um conjunto de características, um prédio chamado de palácio na região do Planalto, etc., das quais nenhuma delas corresponde às características do referente. Ou seja, o Poder Executivo ou o Presidente da República não tem nenhuma das características do Palácio do Planalto. No entanto, existe uma relação ou associação entre o Poder Executivo e o Palácio do Planalto, a ponto de se poder dizer que o Palácio do Planalto emitiu uma nota ou fez uma declaração. Wilson Schauber. Entenderam essa expressão? Saiu o Palácio do Planalto falou. Mas o Palácio do Planalto fala. Fred está lá, abre a boca. Caminhão de batata. É um caminhão feito de batata? Roda de batata. Entenderam? Isso é uma metonímia. Caminhão de batata. Passou caminhão de gás. É um caminhão de gás. Ele só tem gás. Ele é todo feito de botijão de gás, as rodas dele é de botijão de gás, entenderam? Então, assim, prega isso, é exatamente essa ideia. Tudo bem até aí? Deu para entender? Ô, pastor, você já ouviu aquela expressão, igual é caminhão de japonês, rapaz? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Né? Joia, é isso aí. Os exemplos, né? Ali, vale-se Jesus desta figura empregando a causa pelo efeito ao dizer: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ora, em lugar de dizer que eles têm os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, ou seja, eles têm o Antigo Testamento, mas Jesus usou aqui de metonímia. Ficou claro? Simples, né?
Você vê, a mensagem está clara. A gente usa isso o tempo todo, mas a gente não se apercebe ao que significa a identificação. Mas é isso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Continuando. Próximo. Emprega também o sinal ou um símbolo pela realidade que indica o sinal. Aí, continuando, né? Quando disse a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqui Jesus emprega o sinal de lavar os pés pela realidade de purificar a alma, porque faz saber ele mesmo que o ter parte com ele não depende da lavagem dos pés, mas da purificação da alma. Outra coisa, do mesmo modo, João faz uso dessa figura pela realidade que indica o sinal, ao dizer, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pois é evidente que aqui a palavra sangue indica toda a paixão e morte expiatória de Jesus, única coisa eficaz para satisfazer pelo pecado e dele purificar o homem. Ou seja, né, a gente usa tanto essa expressão, a gente está usando metonímia o tempo todo. O sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos comprou, né, dando essa ideia. Lavar aqui também, como disse, né, purificar a alma, não é lavar literalmente, é lavar pelo significado. Tudo bem? Interessante, né, irmãos? Querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu ainda não estou 100% ainda com um esclarecimento a respeito da metonímia. Não. Não. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Emprega-se esta figura quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É literalmente o sangue de Jesus? Não, é o símbolo. Ou é o sinal que representa o quê? Pela realidade que indica o símbolo. Ou seja, qual é a realidade que indica aquele símbolo? É o sangue pelo sangue? Não. É o poder da expiação que Cristo fez um dia, 2000 anos atrás, por nós, na cruz. No momento que ele fez aquilo, o sangue dele foi derramado. Naquele momento em que ele morre, a morte dele, com o sangue dele, aquela gota purifica todos aqueles que crescem nele. Aí eu digo, o sangue de Jesus te tocou, pastor? Te tocou, Gil? Me tocou? Não. Espiritualmente tocou a terra. Literalmente tocou a terra. Mas espiritualmente banha todos aqueles que um dia crerem nele. Então, emprega-se a causa pelo efeito, ou o sinal ou o símbolo pela realidade que indica o símbolo. Então, quando eu uso, né, que nem Jesus disse, se eu não te lavar, Jesus não estava querendo dizer, Pedro, eu preciso te lavar, porque se eu não te lavar, já era, Pedro, você vai para o inferno. Era dando a ideia do seguinte, Pedro... O símbolo pela realidade. O símbolo pela realidade. Entendeu? Show. O símbolo aqui está dizendo uma grande realidade. O poder está no símbolo? Não, mas o poder está na realidade que ele representa. Né? É um sinal. O Palácio do Planalto emitiu uma nota e uma declaração. Foi o Palácio do Planalto que emitiu? Não, não foi. Mas quem foi? Foi aquela autoridade que está no Palácio do Planalto. Vocês têm Moisés e os profetas, ouçam ele. Ora, Moisés estava do lado dos fariseus, dos saduceus, dos discípulos? Moisés estava ali na sinagoga? Não. O que estava na sinagoga diariamente, o quê? Os escritos de Moisés, os escritos do profeta. Então, na realidade, o sinal ou o símbolo pela realidade que indica o símbolo. A comunicação é clara. O caminhão é de batata, mas não é que o caminhão ele foi feito de batata. É um caminhão, como todo caminhão, que vem de batata. É o sinal ou o símbolo pela realidade que ele representa. É o caminhão de gás, né? O caminhão de japonês. Entendeu? Então, ficou claro agora? Seria equivalente na empresa que eu trabalho. O RH acabou de emitir uma nota informando aos funcionários que teremos um aumento de 30%. Exatamente. Não foi o RH, né? Foi, obviamente... Mas sim, acho que é a diretoria, mas é o RH que representa, então é o símbolo pela realidade que ele representa. Isso legal. É metonímia.
né? E ó, lembra que eu falei há pouco? Vamos traduzir a palavra, vamos codificar a palavra. Ó, metonímia, do grego metanoia, que é que seria mudança, e nímia é nome, é mudança de nome. Ó, metanoia, meta, mudança, nous, no grego, mente. Gil pregou isso aí outro dia. Foi? Então, meta, nous, meta é mudança. E noia é o quê? É mente. Então, é mudança de mente. Metonímia é mudança de nome. É um nome pelo outro nome, é um símbolo pelo nome. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo nos purificou. Entendeu? Na realidade, olha só que interessante. Aqui diz assim no Google, né, no dicionário do Google. É uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra fora do seu contexto semântico, ou fora do seu contexto normal. Sangue tem um significado, mas sangue é algo. Dada a sua contiguidade e não similaridade. Ou seja, o sangue, como sinal, representa algo muito além do que o sangue como matéria. Palácio do Planalto como sinal representa muito mais do que o prédio. Caminhão de batata representa muito mais do que literalmente a batata. É o símbolo que representa. Então é metonímia. Lembra que eu falei? Lembrem disso, tentem fracionar as palavras. Metonímia, nome, mudança do nome. Só que dada a sua contiguidade e não há similaridade material ou conceitual outra forma. Ou seja, não é porque é sangue, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Não é o lavar pelo lavar, mas é o lavar, não é o lavar pela similaridade, mas é o significado. O que importa não é o que é semelhante. Lavou, não. Mas é o que, na realidade, é a compreensão dele. Se eu não te lavar, ou seja, eu tenho que purificar a tua vida, Pedro. Isso daqui é mais do que uma lavagem. Se eu te lavar... Irmão, seria tão fácil a gente entrar na igreja, lavasse o pé e nunca mais Jesus fizesse nada conosco, a gente tivesse sacrossanto. Seria a coisa mais fácil do mundo. Já pensou? Entrou, se batizou, lavei o pezinho, está consagrado para o resto da vida. É isso? É um processo diário. Então, pode ver que nós somos lavados o tempo todo por Jesus. Por quê? É um ato de purificação contínuo. Se eu não te lavar, dando essa ideia de quê? De purificação da alma. Porque eu posso até participar do rito, mas não participar da essência. Ou o batismo. O que é o significado do batismo? Não é imersão? É mais ou menos nessa semelhança. O que é o batismo? A palavra batismo é imergir. Batismo é imergir. É imergir. E eu pergunto para vocês, batismo é só isso? Não. Batismo, qual é o significado do batismo? Morrer para a velha vida. Não é imersão, é morte. Percebam? Isso é metonímia. Você não pega a palavra pela palavra. Tem um símbolo que diz muito mais do que a palavra. Pode ver que, né, você tem Moisés e os profetas. Você tem Moisés e os profetas. Você tem todos os ensinos de Moisés e dos profetas. Basta vocês diariamente ouvi-los. Moisés estava lá do lado deles, entendeu? Ficou claro? Beleza? Tranquilo? Ficou. Agora, pastor, figura de retórica. Isso aí. Entendeu? Ai, meu Deus, e agora? O que é isso daqui? Lá na escola bíblica, irmão, peraí, abre aqui o Google, hoje em dia está tão fácil, você não precisa pegar o pai dos burros. Antigamente, irmãos, meu Deus, eu precisava do dicionário uma hora dessa. Eu vivia com o dicionário na mão. Irmãos, essas coisas. Eu quero saber, quando o senhor perguntar o que é metonímia, se eu posso colocar figura de retórica. Não, eu não vou fazer essa pergunta, não vou para outros, fica tranquilo. Mas vocês entendem como é importante saber, né? Porque, olha, a gente está, estamos evoluindo, irmãos. Eu já estudei isso, já dei aula disso, então, claro, para mim,
a cada aula que dou, a cada módulo que dou, eu evoluo, vou decorando, vou aprimorando. As minhas compreensões e o meu cérebro ele vai ampliando, mas eu sei que essas são coisas simples para um linguista e difíceis para uma pessoa comum. Porque a gente até compreender, meu Deus, que palavra é essa, que significado é esse? Ó, quando eu trouxe aqui o radical metonímia, ó, nímia, nome, pode ver, ó, meta, ficou fácil, nímia, entendeu? Aí, meta, mudança de nome. Mas se a gente vai tentar decorar metonímia, não é uma palavra usual, concorda? A gente não... Quantas vezes vocês ouviram essa expressão nesses últimos anos? Né? Então é por essa razão, né, que fica difícil a gente muitas vezes fazer essas pontes, tá bom? Quando for assim, vocês pegam o dicionário, irmãos, e vê a etimologia da palavra, a construção da palavra. Por isso que eu falo para vocês, eu geralmente quando eu pego uma palavra, eu falo, meu Deus, o que é isso? E aqui deixa eu dar um segredo para vocês. Olha como Deus é na nossa vida. É aquilo que eu falei de Pedro, irmãos. Aquilo que eu falei de Pedro. Quantas mensagens Deus me deu por causa de uma palavra. Eu sei que eu não tenho facilidade naquilo. Mas o que eu faço? Eu me aplico. É uma palavra. Aí eu falo, que palavra é essa? Nossa, que palavra legal. Aí eu vou lá no dicionário bíblico. Aí eu vou lá por original. Quando eu vou ver, minha mente está... E Deus está falando comigo. Quando eu vou ver, eu estou construindo. E aqui, deixa eu, até sem falsa modéstia, o professor José Ribeiro, ele é um dos maiores linguistas que a gente tem vivo. É uma lenda viva. Por isso que, se vocês puderem estudar com o pastor Ribeiro, comprar o material do Ribeiro, ele é um gênio. Ele é um gênio. Na área de gramática, ele é um gênio. Bom, em primeiro lugar, ele é crente. Guardem isso. O pastor Ribeiro é crente. Em segundo lugar, é piedoso. E ele é um homem de Deus. E fora disso, ele tem o que? Como dom, além do pastorado, destaca nele o dom de mestre. Ele é um mestre, irmãos, ele é um mestre. É maravilhoso estar do lado do Ribeiro. Você pergunta qualquer coisa, ele sabe. E nas áreas de língua, então, ele nada de braçada. E é uma coisa magnífica. Então, quantas vezes eu conversando com o Zé, eu assim no meu papo informal, ele foi membro lá da nossa igreja, eu falava, Zé, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. De repente eu preguei algo, ele falou, puxa, pastor, de onde você tirou isso? Eu falei, Zé, eu estava refletindo. Ele falou, nossa, que eu gostei demais. Receber um elogio do Zé para mim era tipo um tesouro, entendeu? De onde você tirou essa ideia? Eu falei, não, eu estava lendo o texto e comecei a estudar. E ele dizia, parabéns. Olha, eu fui aprender isso com tal teólogo, com tal livro. Você aprendeu isso sozinho? Eu falei, foi, Zé. E aí eu ficava assim, ó, meio que boca aberta, sabe assim? Tipo assim, que nem uma criança que fez um gol de placa. Porque assim, eu sei do meu limite, mas é nisso que eu falo para vocês, que Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, e a gente vai se aplicando e Deus vai nos usando, entendeu, irmãos? Sem demagogia. Eu vou dar uma definição aqui para vocês, né? De algo recente, né? Eu preguei certa ocasião sobre nas faldas das penhas, das cabras monteses. Faldas de penha. Eu nunca vi nessa palavra. Já tinha lido na Bíblia, mas já tinha passado faldas. Quando Davi está fugindo de Saul, que ele se esconde na caverna, na primeira ocasião. O que é uma falda? Literalmente são rochedos. Sabe onde, naqueles desertos, principalmente o deserto da Judéia, naquelas regiões onde tem muitos rochedos, muitas montanhas e muitas cavernas? Então, Davi, quando a gente lê o texto lá de Samuel, está falando que Davi está escondido num lugar, nas faldas das penhas, onde tinham cabras montesas ali. Cabras, sabe as cabras que ficam nos penhascos? Davi se esconde com seus soldados e ali vai Saul atrás dele. Em cima disso, essa palavra não saiu do meu coração. E eu preguei várias séries de mensagens sobre isso. Nas faldas das penhas das cabras montesas. Até poema Deus me deu. Até poema. Porque eu comecei a viajar em cima disso. O que é falda, né? Falda madrinha, até brinco, né? Falda madrinha, né? Penha, penhasco, de rocha. Só que
ali onde havia esses penhascos de rochas, onde tinha uma cabra, havia também currais de ovelhas. Depois eu vou mandar para vocês. E aí, até mesmo na conclusão da mensagem, eu declamei um poema. Um poema não, na realidade não é nem um poema, porque eu não sei nem escrever poema, mas seria basicamente um texto que eu escrevi, né? Que ali, diante dos rochedos, ou das faldas das penhas, das cabras montesas, foi onde tudo aconteceu, onde a verdadeira cabra foi revelada, que é Saul, e o verdadeiro pastor e a verdadeira ovelha foi revelado, que é Davi, porque Davi poderia ter matado Saul e não matou. Lembra quando Davi está dentro da caverna e ali Saul vai aliviar o ventre? Então, ali dentro daquelas faldas, daqueles penhascos, o bode é revelado e o cordeirinho é coroado. Olha que fantástico. Tudo isso por causa do quê? De palavras. Tá entendendo? Não é minha área de atuação, mas você vê, é o exercício que a gente vai evoluindo. Por isso que eu disse para vocês, não se limitem, porque eu sei que essa área eu tenho dificuldade, mas vez por outra Deus me presenteia. É como uma pérola. Opa, saltou! Aí eu vou trabalhar. E em vez em quando sai uma que nem essa. Depois eu vou mandar para vocês aqui a parte do poema, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos continuar. Vamos lá. Hipérbole. E aqui ficou mais fácil, hipérbole, hein? Vamos lá. Gil, leia para nós, hipérbole. Hipérbole é a figura pela qual representa uma coisa com muito maior ou menor do que em realidade é. Para representá-la, viva a imaginação. Tanto a ironia com a hipérbole são pouco usadas nas escrituras, porém alguma ou outra vez ocorrem. Opa, peraí. A ironia a gente já sabe, né, de alguns textos, mas a hipérbole a gente, vocês vão lembrar. Agora vem cá, crente gosta de hipérbole? Gosta. E pastor? Aí, pronto. Aí, pastor. Gosta. Aí é demais. O irmão foi curado de gripe. Era câncer na face. O irmão tem um caroço porque dormiu com o pescoço. Era bico de papagaio em último estágio. Isso é hipérbole, não é? E pentecostal aí, meu pai, segura. Aí dá 3 pregações isso aí. Hã? Entendi. Os pentecostais dá 5 pregações. Mas olha, aqui a gente dá uma mão palmatória, que a gente gosta de hipérbole demais. Tem a dúvida, eu amo. A gente Valoriza. O culto foi bom, foi bênção, não? O anjo desceu, o céu subiu, a igreja desceu, ou melhor, a igreja subiu, o céu desceu, anjos passearam. Não era o ventilador, eram as asas do anjo batendo, entendeu? Aí vai, irmão. Hipérbole. A hipérbole a gente, né? A bênção, né? A gente ainda mais mistura a emoção, mistura com tudo, entendeu? Legal? Vamos lá. Exemplos de hipérbole. Continua, Gil. Exemplos. Fazem uso da hipérbole os exploradores da terra de Canaã, quando voltam para contar o que ali haviam visto, dizendo: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Daí se vê que os exploradores falavam como se costuma entre nos dizer uma pessoa a outra. Por exemplo, já lhe avisei 1000 vezes, e querendo dizer tão somente, já lhe avisei muitas vezes. Ou seja, já te falei 1000 vezes, pelo amor de Deus. O que é isso? Pastor gosta de hipérbole? Oh, meu Deus. Eu gosto de hipérbole? Oh, meu Deus. A gente usa muito hipérbole, é interessante, né, irmãos? Verdade. Legal? Continuando aqui, ó. Também João faz uso dessa figura ao dizer que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Agora, vem cá. João estava fazendo uma afirmação errada? João não era um cientista. O que João era, irmãos? Um
pescador. Vamos dar o direito da dúvida para o nosso irmão? Ora, ele viu Jesus fazer tanta coisa, ele não era um estudioso, ele não conhecia a biblioteca de Alexandria. Ô, irmão, sejamos honestos, uma pessoa que é estudada, ele sabe o que é um livro, ele sabe, em qualquer época, em qualquer ano, mesmo que naqueles dias, as bibliotecas eram gigantes, com pergaminhos, com papiros. Pensa assim, João não sabia o que era isso, não era do acervo de João. No máximo que João viu foi o quê? Algumas escolas pequenas, alguns livros, ele aprendeu na raça. Então pensa João registrando, João está registrando ali o livro dele, né? O Evangelho de João, e já deu vários rolos. Imagina se João tentasse registrar tudo que Jesus fez. Em primeiro lugar, a mão dele ia cansar. Porque ele não era um escritor, ele era um pescador. Estão entendendo? Ali, quando a gente tem que fazer a leitura, é uma hipérbole, né? Estão entendendo? Para Paulo, já seria mais fácil. Não, é possível, sim, registrar tudo que Jesus fez. Chamamos aqui Gamaliel, chamamos mais os 3 Paulinho. Dá para registrar tudo. Basta a gente ficar aqui uns 5 anos registrando. João falaria, meu Deus, 5 anos registrando. João não era uma pessoa estudada. Ele era indouto. Lembrem, irmãos, o indouto é que não tem doutorado. Ou, naqueles dias, a melhor tradução é não tem curso superior. Porque para as pessoas, quem era o doutor? Quem era o letrado? Era aquele que fez faculdade. Porque era muito escasso a faculdade. Pensem assim, irmãos, naqueles dias, uma pessoa para fazer faculdade, ela precisa ter muitas posses. Porque num lugar, geralmente, onde tinha um filósofo ou tinha um doutor, ele pegava em média de 10 a 15 alunos e convivia com eles durante alguns anos para passar todo o conhecimento para eles. Então, em primeiro lugar, essas crianças que iam ser formadas, elas precisavam ter posse, os pais bancarem ela e bancarem esse mestre durante vários anos. Pensa, uma família de pescador vai ter condições de mandar o filho? Não dá, a não ser que ele fosse rico. Outra coisa, só para vocês terem uma ideia, quem fazia muitas vezes medicina, que nem Lucas, sabe quem eram os médicos naqueles dias? Os médicos não eram os filhos mais inteligentes, não, era o escravo mais competente. Então, o escravo que tinha um viés para a saúde, o dono da casa ou o senhor daquela casa separava aquele escravo e falava, eu vou te encaminhar para você aprender medicina para você cuidar de nós por toda a vida. Então, o médico, naqueles dias, ele ia sabendo que ele ia sair de uma posição de escravo, ele ia fazer uma formação que poucos faziam, e quando voltasse, ele seria um escravo de elite. E por ter agora um conhecimento vasto, ele também prestava seus cuidados aos outros, e ele acabava prosperando, e muitas vezes ele comprava a sua cidadania, e ele se tornava livre. Mas não era porque ele era o filho querido do pai e da mãe que ia aprender, entendeu? Era o escravo. Então, para se tornar doutor, a pessoa precisava ter dinheiro para quê? Para que alguém bancasse ela. Por isso que os estudos naqueles dias, e quando a Bíblia fala que Pedro, João, eles eram indoutos, é porque eles não tinham formação acadêmica. E outra formação que existia era aquela religiosa dos fariseus, a escola dos fariseus. Então, a pessoa precisava ter pedigree. Ela precisava fazer parte daquela nata. E aí ele fazia parte daquela escola. Por isso que eram poucos. Por que Jesus ele foi mal visto? Porque Jesus não era nem de um lugar nem de outro. Jesus não era sacerdote, como foi, por exemplo, João Batista. João Batista tinha pedigree de sacerdote, porque Zacarias era sacerdote. Então, ele podia agora aprender entre os sacerdotes. Então, ele tinha já uma facilidade. E se ele tivesse um viés melhor, ele poderia fazer parte da nata sacerdotal. Jesus era o quê? De Belém. Da tribo de Judá. E como se não bastasse, o pai dele era pobre, era carpinteiro. E morava onde? Em Nazaré. Então, Jesus era de que escola? De que escola é ele? Entendeu? Então, ele não tinha uma escola. O poder da escola. Lembra que a gente aprendeu no módulo passado sobre educação religiosa?
falando da influência das escolas, o poder das escolas. Então, hoje, quando a gente vê esse mundo de escola e a pessoa não aprende porque ela não quer ir, é uma verdade, irmãos. Naqueles dias, as pessoas queriam aprender, porque o conhecimento é libertador. Hoje, as pessoas não aprendem porque não quer, porque tem muita opção. Mas num mundo escravocrata, saber um pouco já é muita coisa. Olha só, o fato deles serem doutos não significa que eles eram burros e lesados. Olha só que interessante ainda. Pedro falava o hebraico, que ele aprendeu e foi alfabetizado pelos pais, aprendendo a Torá. Falava o aramaico, que era uma variação popular do hebraico. Falava o grego. E também arranhava o latim, que era a língua dos romanos. E aí? Era poliglota ou não era? Todos os judeus daqueles dias, eles tinham a sua língua de origem e ainda o grego, porque era a comunicação, e eles ainda arranhavam o latim, porque era a língua oficial do Império Romano. O Império Romano se comunicava com as pessoas no grego, mas eles também tinham a língua nativa deles, que era o latim. E aí, eu digo para vocês, eles eram ignorantes? Claro que não. Estão entendendo? Então, é que eles não tinham formação universitária. Paulo já não. Paulo não era fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo tinha pedigree e Paulo foi para Tarso. Tarso era um polo universitário. Possivelmente a família de Paulo era muito rica. Então, Paulo tinha a formação da filosofia, dos estoicos, dos epicureus. Paulo tinha a formação da escola rabínica e agora se torna cristão e vai aprender com o Nazareno no deserto. E Paulo era esse autodidata. Por isso que Paulo foi esse instrumento separado por Deus para um propósito diferenciado. Pode ver que metade, vocês vão aprender isso quando a gente estiver estudando teologia sistemática. Paulo, ele escreve metade praticamente do Novo Testamento. Foi um vaso ou não foi? Entendeu? Deus separou, Paulo é separado, mas também ele se dedicou. Entendeu? Então, tudo bem? Então vamos considerar que João é uma hipérbole. Tá bom? Vamos lá. Sinédoque. Vamos lá, pastor, leia para nós, Sinédoque. Sinédoque. Faz uso desta figura quando se toma a parte pelo todo ou o todo pela parte. O plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Exemplo, toma a parte pelo todo o salmista ao dizer, minha carne repousará segura, em lugar de dizer, meu corpo ou meu ser, que seria o todo, sendo a carne só parte do seu ser. Salmo 16, 9. Toma o todo pela parte, o apóstolo, quando diz da ceia do Senhor, todas as vezes que beberdes o cálice, em lugar de dizer beberdes do cálice, isto é, parte do que há no cálice. 1 Coríntios 11, 26. Tomam também o todo pela parte os acusadores de Paulo ao dizerem, este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, significando por aquela parte do mundo ou do Império Romano que o apóstolo havia alcançado com sua pregação, Atos 24, 5. Então, interessante, né? Ficou claro? Você vê, é uma figura de linguagem, irmãos. Ele é semelhante à metonímia e, às vezes, considerado apenas uma variação dessa. Pode ver que o sangue de Jesus... Então, ele é semelhante, ele tem algumas diferenças, mas algumas vezes ela é considerada também como... tentem lembrar, se não é sinédoque, é metonímia, tá bom? Na verdade, enquanto eu li, eu fiquei realmente pensando, poxa, faz lembrar realmente a metonímia. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Okay. Bom, nos nossos slides vinham só até essa parte. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Agora vocês vão pegar... Vocês vão pegar o livro de vocês. No livro, a gente vai ter várias coisas. Quando a gente pega lá, a primeira parte da figura de retórica, começa com metáfora. Vou até publicar aqui também para vocês, só para a gente pincelar rapidamente. Quer ver? Olha que interessante.
Olha que interessante. Deixa eu pôr aqui. Capítulo... Capítulo de número... Página 56. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês. Deixa eu só aumentar a letra aqui. Só para a gente dar uma pincelada bem rápida agora, olha só. Figuras de retórica, primeira parte, né? Metáfora, a gente já viu. Aí, no livro, ele segue essa ordem. Pode ver que o autor do slide, ele foi metáfora e símile. Aqui vem metáfora e vem o sinédoque, tá? Então, a gente acabou de ver sinédoque. E aí vem os exemplos, vem metonímia. A gente também já viu. Prosopopeia, essa nós não vimos. Então leia para nós, pastor Gil, ou pastor Johnny. Vamos lá. Usa-se essa figura quando se personificam as coisas inanimadas, atribuindo-lhes os feitos e ações das pessoas. Um exemplo, o apóstolo fala da morte como da pessoa que pode ganhar vitória ou sofrer derrota, ao perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Olha só, tá bom até aí, obrigado. Legal. Prosopopeia é figura de linguagem. No conto Peregrino, por exemplo, Sábio Segundo Mundo tenta enganar cristão. É uma prosopopeia, por exemplo. Só que ali ele usa até uma frase para traduzir uma pessoa. O nome daquela pessoa era Sábio Segundo o Mundo. Interessante, né? Por exemplo, Dona Vaidade. Né? São figuras de linguagem. Então, a gente, com certeza, eu não vou fazer eu não vou pedir isso na prova, meus irmãos, porque qual é o propósito? Vocês decorarem que é uma prosopopeia para um seminarista, entendeu? Agora, é importante vocês saberem que essa figura de linguagem é uma prosopopeia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Que isso não é apenas uma figura de linguagem, mas dentro da figura de linguagem é uma prosopopeia. 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 Lembra que eu falei? Aprendam a fazer isso. Quando a gente faz esse tipo por exemplo, vamos pegar aqui no dicionário. Prosopopeia. Etimologicamente, aí vem a construção da palavra. Personificação, rosto, pessoa, fazer, a prosopopeia, né? Proson é rosto, ou pessoa, e poien é fazer. Onde está a morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão é uma prosopopeia, porque ele cria na morte, dá um rosto, dá uma identificação como se ela fosse alguém. Sábio Segundo Mundo é uma pessoa que tenta enganar cristão. Cristão, no conto Peregrino. Vocês já leram Peregrino, né, irmãos? Já leram? Já, maravilhoso. Magnífico, né? Eu ainda não li. Gil, tem que ler, Gil. Tem que ler. Tem que ler, Gil. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Porque, aí onde eu disse para vocês, no começo desse módulo, John Bunyan, ferreiro, um ferreiro, fazia ferradura, que trabalhava com latão, que consertava com ferro. Ele personifica. Cristão é o peregrino. Fiel é o melhor amigo de cristão. Evangelista é quem proclama
para cristão dizendo, fuja da cidade da perdição. E ele cria todo o enredo. Ou seja, é figura de linguagem pura, é alegorização, é prosopopeia, metonímia, é fantástico. E quem era John Bunyan? Era um simples ferreiro, que amava pregar, e sabia que Deus tinha separado ele para isso, e ele fez isso e sofreu. Então tem que ler essa obra, tem que conhecer, Gil. É maravilhoso. Ah, tá aqui, semana passada eu procurei. Eu gosto dessa edição. Eu tenho outras edições, né? Mas a Mundo Cristão, há muitos anos atrás, ela lançou essa edição. O Peregrino e a Peregrina, que na realidade é a obra completa de Bunyan. O Peregrino e a Peregrina. Cristão sai da cidade da perdição e vai e chama a sua família e diz para sua esposa e filho, saiamos. E eles dizem, papai, você ficou louco, papai. Essa cidade não vai ser destruída. E então ele sai com o fardo e ele segue. Logo quando ele segue, porque ele ouve a voz do evangelista dizendo, essa cidade será destruída, fuja, busque a luz, vai para Nova Jerusalém. Então ele segue com seu fardo. E ele sai animado e chama os amigos e de repente os amigos já começam a caminhar do lado dele, felizes, porque de fato, enquanto ele sai, ele consegue persuadir alguns para ir com ele. E, de repente, aqueles amigos que estão com ele se deparam e ele cai no pântano do desânimo. E logo que ele cai no pântano do desânimo, um daqueles amigos diz, mas você não disse que era maravilhoso ir para essa Nova Jerusalém? Já estou aqui no pântano do desânimo, e eles voltam para trás. E aí, então, o cristão está ali no pântano do desânimo, então vem fiel e tira ele. Olha, irmãos, é fantástico. O que é isso? É figura de linguagem. Agora, voltando àquilo que eu falei no começo dessa aula. Quem era John Bunyan? Era um ferreiro limitado. Mas se entregou a Deus, ao dom que Deus tinha. E escreveu o livro mais lido depois da Bíblia na língua inglesa. Possivelmente é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Na língua inglesa é. Ou seja, é maravilhoso, maravilhoso. É figura de linguagem. Se a gente for tentar codificar tudo o que Bunyan fez, aí sim os linguistas vão falar que é prosopopeia, que é metonímia, entendeu? Mas é tudo figura de linguagem, figura de retórica. Detalhe, a peregrina. Depois que cristão chega na cidade, na Nova Jerusalém, ela cai em si. Então, cristiana, cristiana, ela começa a jornada, ela e os seus filhos. E aí, irmãos, esse livro aqui depois da Bíblia, é o meu livro de cabeceira. É magnífico, 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 magnífico. Quando a gente estiver estudando daqui uns dias homilética, que é a arte de pregar, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Porque dentro do roteiro de pregação de John Bunyan, que tipo de pregação era de John Bunyan? Que tipo de pregação era de John Bunyan? Dispositivo, textual, temático? Figura de linguagem. Em outras palavras, alegorização. Semana que vem a gente vai começar no livro aqui do Berkhoff. Hoje a gente já vai pincelar. Já. E vocês vão ver que há uma escola que foi muito desprezada, que é a escola da alegorização. John Bunyan é o quê? John Bunyan é pura alegoria. Deus usou. Um irmão nosso, na alegorização, usou. Por que os cristãos têm medo da alegorização? Porque muitos se corromperam fazendo doutrinas erradas, como foi a Igreja Católica, por causa das alegorizações. Mas perceba, a gente não tem que ter medo de refletir. A gente não tem que ter medo de mergulhar. John Bunyan se mergulhou naquilo que Deus tinha dado para ele, que era essa capacidade de imaginar algo e de, por meio de figuras de linguagem, traduzir as pessoas de uma comunicação magnífica. Então, meus irmãos, tem um filme do Peregrino, mas o filme não... O filme é aquilo, irmão. O filme é bom, mas o livro é extraordinário. Tá bom? Beleza? Prosopopeia. Ficou claro que é a prosopopeia? Vai cair na prova, hein? Vamos lá. Ironia. Leia para nós, Gil, rapidinho. Ironia. Faz-se uso desta figura quando se expressa o contrário do que se quer dizer.
porém sempre de tal modo se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Agora, ó, irmão, você sabe que no nosso costume, obrigado, Gil, a gente gosta da ironia, gostamos do sarcasmo, mas é para atacar, como objeto de ataque. Agora, você pode usar da ironia e do sarcasmo como um objeto de instrução e de pedagogia. Pode ver que o próprio Deus, em alguns momentos, é irônico conosco, mas não para nos humilhar, mas para nos ensinar. Entendeu? Paulo ele usava da ironia para ensinar e para corrigir, para demonstrar. Um pai que usa da ironia para corrigir o filho, nenhum problema. Um pai que usa da ironia, do sarcasmo para humilhar o filho, é todo problema. Numa relação de amigos, usar da ironia para humilhar é uma coisa, usar da ironia para ensinar é outra coisa, entendeu? Você pode usar uma figura de retórica, mas tem que saber usar bem, porque nós brasileiros gostamos muito da ironia e do sarcasmo como objeto de ataque e de afronta. Com luva de pelica a gente esbofeteia o outro, entendeu? Isso acaba sendo vil. É como, por exemplo, usar da teologia para matar o irmão. Matou o irmão. Usou armas de Deus para acabar com o irmão. Sabe a sinceridade? É uma virtude que vira uma desvirtude? Porque eu ataco meu irmão? Em nome da minha sinceridade, em nome da minha verdade, eu mato meu irmão. Então não adiantou de nada. A verdade é útil? Ela é útil, mas não para matar. É para ajudar, é para salvar, é para curar, e não para ferir. São coisas muito pequenas, mas que fazem toda a diferença, tá bom? Então, sobre ironia não precisamos falar muito não, né? Hipérbole já falamos. E aí conclui aqui a primeira parte. A segunda parte de figuras de retóricas vem a alegoria. Então é esse ponto aqui que é interessante. Não só se empregam determinadas palavras em sentido figurado nas escrituras, mas às vezes textos e passagens inteiros. Assim é que chamamos o uso da alegoria, da fábula, do enigma, do símbolo e da parábola. Figuras que ocorrem também em outras classes de literatura, ou seja, passagens e textos inteiros, quando a gente usa com muita frequência várias figuras de linguagem, acabam sendo alegoria, ou fábulas, ou enigmas, ou símbolos, ou propriamente parábola. Lembra que Jesus contava a parábola do semeador, outra parábola, várias parábolas ele contou? Então pode ver que ele une várias coisas, várias figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem de retórica, são várias coisas, então não deixa de ser uma parábola ou uma alegoria. Então aqui, ó, alegoria é uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. Então, John Bunyan, podemos dizer que ele é uma alegorização? Podemos dizer. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação ao pé da letra quase que se faz impossível. Concorda? Quando a gente pega aqui, por exemplo, rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção, ó. Vou ler os capítulos, né? Começa o sonho do autor, cristão guiado por evangelista, inicia a sua peregrinação. Cristão chega ao pântano da desconfiança, ao pântano do desânimo. As armadilhas do caminho. Cristão chega finalmente à porta estreita. Cristão encontra-se com o intérprete. Cristão chega à cruz e livra-se do fado. Cristão sobe o desfiladeiro da dificuldade. Cristão encontra os leões e chega ao palácio belo. Cristão luta contra Apolion no vale da humilhação. As aflições de cristão no vale da sombra da morte. Encontro de cristão e fiel. Os falsos mestres. Perseguição e morte na feira das vaidades. Então perceba, se a gente for fazer uma leitura ao pé, isso porque eu estou lendo o título, tá, irmãos? Quando a gente vai aqui para a página 7 do livro, olha como está meu livro, irmãos. Como eu falei para vocês, quando eu pego o livro emprestado de alguém, eu tenho muita dificuldade, porque eu fico me coçando, né? Olha o meu livro. Meu livro é todo riscado. Todo riscado. Porque é a minha maneira de decorar, de estudar, né? Com outras cores, né? Então, olha só. Aqui, cristão encontra-se com obstinado e com volúvel.
Ele sai da cidade da destruição, está indo, na sua primeira caminhada, ele encontra-se com obstinado e volúvel. Dá para a gente traduzir ao pé da letra? Não dá. A gente entende perfeitamente o que ele quer dizer. E aí ele cai no pântano do desânimo. Então, olha só, aqui, ó, a alegoria, voltando aqui, visualizar, ó, é uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas, unidas representando cada uma delas realidades correspondentes. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação ao pé da letra quase se faz impossível. Às vezes, a alegoria está acompanhada, como a parábola, da interpretação que exige. Podem ver que na parábola do semeador, Jesus não interpreta. Não é assim? Para dar uma luz, para dar uma clareza. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, joia. Aí vem os exemplos. Fábula. A fábula é uma alegoria histórica pouco usada nas escrituras, na qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisas ou animais. Então, nas escrituras, a gente vai ter aqui, ó, aquela passagem de 2 Reis, muito pouco. Agora, deixa eu explicar para vocês. Para nós, fábula é uma coisa que a gente pode trabalhar com mais exatidão, porque é uma figura de linguagem muito usada pelo brasileiro. Vamos lá, não só pelo brasileiro, mas pelos ocidentais. A trilogia O Senhor dos Anéis. Uma fábula. Concorda? Vocês assistiram O Senhor dos Anéis ou não? Sim. Gostaram ou não? Nossa, faz tanto tempo, pastor, nem lembro mais. Né? Lembra o poder do anel, que aí os elfos... Precioso, né? Precioso. O Sméagol, né? Sméagol, é. Eu particularmente gosto muito. Aquela fábula é o quê? É uma maneira de expressar que o poder corrompe. Corrompe elfos, corrompe seres humanos, homens, só aqueles do pezinho peludo lá, né? Do Frodo, esqueci que tipo de povo ele era, que podia ainda segurar o anel com certa... que não eram tão corrompidos porque eles tinham um viés de pureza, vai. Pode ver, onde o anel era tocado, corrompia, que é o poder. Olha que interessante. J.J. Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, escreveu aquele conto quando ele estava na guerra, para o seu filho. Ele estava relatando a história dos homens. Hoje não é a mesma coisa? O poder, o anel, não é? Pode ver, é a nossa vida. Ele é convertido, o escritor? Era, não sei se então, ele era um cristão. Ah, tá. Se eu não me engano, um católico. Detalhe, hein? Essa história é muito legal. Ele era contemporâneo de C.S. Lewis. Ele era professor universitário na área de literatura e contos, junto com C.S. Lewis. Só que C.S. Lewis, ele era o quê? Ele era um ateu. Quem evangeliza C.S. Lewis foi J.J. Tolkien. Meu Deus. E aí foi onde ele se converte e se torna essa lenda no meio universitário, C.S. Lewis. Fantástico, não? Então, a fábula. Por exemplo, na nossa cultura brasileira temos muitas fábulas. Saci Pererê. Então, a gente pode usar, desde que a gente... Não estou dizendo que a gente vai pregar o Saci Pererê, tá entendendo, irmãos? Eu estou dizendo assim, numa linguagem de fábula, nós ocidentais temos uma correlação melhor para compreender, entendeu? É claro, a gente tem que fazer uma peneira, mas são figuras de linguagem, tá bom? Tudo bem até aí? Irmãos, eu vou parar aqui a gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom? Que já deu a hora aqui. Tá beleza? Bom. Tudo bem?